Convido a todos agora, neste momento, para relaxar, fechar os olhos, entrar em harmonia com o seu pensamento elevado a Jesus e que possamos todos fazer uma prece por todos nós, por fraternidade. Mestre amado, a fraternidade é a essência de tua mensagem ao mundo. Auxilia-nos a vivenciá-la com os irmãos de todos os credos, com os que pertencem às mais diferentes raças, com os de todos os níveis de cultura, com os mais distantes e os mais próximos de nós, com os que residem conosco debaixo do mesmo teto. A fraternidade não conhece fronteiras, nem idiomas. Como, Senhor, seguir-te os exemplos, se tantas vezes sequer sabemos o nome de quem chora à nossa volta? Se não fixamos os traços fisionômicos de quem conversa conosco? Infelizmente, temos construído mais muros do que pontes. Como é possível que respiremos o mesmo ar e vivamos tão separados assim? Que assim seja. A exposição dessa noite está a cargo do nosso colega José. Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Que tenhamos nessa noite uma noite muito proveitosa, sob a proteção de Deus, sob a inspiração de Jesus. E para as nossas reflexões desta noite, nós vamos ter o capítulo 22 dessa obra, como nosso, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a mensagem número 22, que é inconstantes. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. É interessante refletirmos em torno dessa colocação do apóstolo Tiago, porque nós, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações sociais, temos sempre em mente, sem dúvida, que o questionamento, a interrogação, a própria dúvida, ela nos leva a alcançar respostas, a encontrar crescimento e progresso para muitas das dificuldades que a nossa sociedade vivencia. É bem verdade que quando essa dúvida, esse questionamento, a busca dentro dos seus próprios interesses para alcançar uma melhoria, alcançar uma realização, e a história está aí para nos ilustrar, vai nos levar a alcançar algo melhor. Mas Tiago, nesta colocação, ele volta-se para a questão íntima. E nós somos obrigados a refletir de que, apesar de todos os conhecimentos, de todos os nossos estudos, nós invariavelmente nos encontramos com dúvidas. E essa dúvida leva-nos muitas vezes a comportamentos de inquietude e desesperação. Queremos muitas vezes decidir qual caminho adotar, qual decisão tomar. E apesar de todo o conhecimento, de todo aprendizado, nós ainda desanimamos e nos inquietamos, inseguros na hora de adotar o caminho, na hora de tomar a decisão mais correta. E é engraçado quando pensamos em torno da palavra inconstante, se olharmos no dicionário comum, vamos encontrar como uma das definições aquele
que julga leve. E ao pensar sobre essa definição, nós lembramos de uma passagem muito conhecida dos Evangelhos, que é a passagem em que Pilatos, que era então governador da Judéia, lava as suas mãos quando Jesus é levado a ele pelos judeus, sobretudo pelos sacerdotes do Sinédrio, para julgamento. E Pilatos, em dúvida, apesar de reconhecer nele a inocência, mas deixa-se levar pela insegurança do seu íntimo. Haja vista que estava ocorrendo nas adjacências de onde eles se encontravam, aquela rebelião, aquela grande quantidade de pessoas em alvoroço, e ele, inseguro do que poderia acontecer com ele hesita e lava suas mãos, acreditando que assim estaria isento de responsabilidade. Como ele diz, pegando água, lavou as mãos diante da turba, dizendo: sou inocente desse sangue. Isso é convulso. Mas o Espiritismo, ao nos ampliar a compreensão do ponto de vista do Espírito, nós passamos a entender que, sem dúvida, a nossa responsabilidade está entranhada em todas as decisões que tomamos e naquelas que não tomamos. Então, quando nos encontramos diante dessa insegurança, principalmente na sociedade atual, onde o avanço tecnológico, o avanço das comunicações nos fazem estar conectados, interligados, num mar imenso de informações, onde a grande dificuldade é filtrar qual informação é verdadeira, qual informação é mais adequada. Esse estado onde a busca pelos resultados está na imediatice, queremos tudo para ontem, tudo para o agora, isso de certa forma provoca essa insegurança. E nós passamos a mergulhar em muitos conhecimentos e muitos aprendizados, estudamos as religiões várias para que a gente possa melhor decidir qual aquela que professaremos, e muitas vezes queremos tudo de uma vez só. Emmanuel faz a seguinte colocação sobre isso: quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. Colocação de Emmanuel nesse mesmo capítulo. E nós aprendemos muitas coisas, passamos a entender muitas coisas, estudamos diversas matérias, diversos assuntos e queremos fazer tudo ao mesmo tempo. Então, é muito comum, a televisão está ligada, o computador, você está trabalhando no computador, você está mexendo ali no Facebook, no WhatsApp, está conversando com uma pessoa, está fazendo tudo ao mesmo tempo. E aí nós ficamos apenas na superficialidade. Não mergulhamos, não nos aprofundamos, não nos dedicamos como deveríamos a cada atividade, porque estamos acelerados, impacientes, diante, naturalmente, da sociedade que vivemos hoje, nesse avanço das comunicações, e queremos tudo para o agora. O problema está, meus amigos, que essa insegurança, essa inquietude, essa dúvida, ela provoca muitas coisas negativas nos nossos relacionamentos. Porque de posse da dúvida, nós estamos muito mais propícios, diante das influências que nos cercam, a adotar o comportamento equivocado.
Porque, conforme Joana de Ângeles nos diz, num contexto social injusto no qual nós vivemos, a insegurança engendra muitos mecanismos de evasão da realidade, que dilaceram o comportamento humano, anulando por fim as aspirações de beleza, de idealismo, de afetividade da criatura. Nós terminamos, devido a essa insegurança, nos conectando a fantasias. Acreditamos que o mundo é tal qual é, como enxergamos nesse mar de violência que leva a essa insegurança, e nos perdemos porque achamos que tudo que existe é esse turbilhão de violência, de insegurança que estamos vivenciando. E o Espiritismo aqui, ele atua de maneira singular, porque nos apresenta a realidade transcendente do mundo espiritual, em que faz com que possamos, assim, dar o devido valor a cada coisa, fazendo com que nós enxerguemos que por trás dessa violência, dessa aparente desordem, do caos que vivenciamos, existe uma programação, uma ordem, uma atuação de Deus. Então o Espiritismo nos possibilita vivenciarmos esse mundo difícil e complexo com serenidade. É por isso que cabe ao Espiritismo a revolução social da humanidade. Essa é a esperança que o governador espiritual do nosso planeta, que Jesus tem sobre o Espiritismo. E o Espiritismo em si não fará nada se nós, os espíritas, não realizarmos o que se espera de nós, por já termos então o contato com essa realidade do mundo espiritual. Às vezes, nós nos impacientamos, em verdade, pelas dificuldades que a vida nos proporciona, mas nós vamos compreender que é através desses desafios, é através das vicissitudes, dos problemas, das dores e do sofrimento, que nós vamos construindo a fortaleza espiritual, a serenidade, para enfrentarmos os desafios com segurança íntima. Joana de Ângeles continua nessa mesma obra. À medida que a consciência se expande e o indivíduo se abriga na fé religiosa racional, na certeza da sua imortalidade, ele se liberta, se agiganta, recupera a identidade e humaniza-se definitivamente, vencendo o medo e a insegurança, sejam de ontem ou de agora. Porque sabemos que espíritos que somos com vidas sucessivas, nós trazemos a bagagem de erros e de acertos dessas mesmas experiências anteriores. E ao vivenciarmos situações de dificuldade na presente existência, nós nos deparamos com um comportamento já vivenciado outrora, onde temos a chance então de dar um novo direcionamento. Mas muitas vezes repetimos os velhos hábitos. É interessante notar também que a dúvida sobre as mais diversas situações e coisas, como o nosso futuro, como a questão financeira, o cuidado com os nossos filhos, marido, mulher, essas dúvidas têm uma raiz, conforme o Espiritismo nos explica,
na nossa falta de confiança em Deus. Ontem estávamos na nossa aula de evangelização, abordando justamente a fidelidade a Deus, e nos deparamos com uma reflexão nesse sentido, em que nós temos muita dificuldade de lidar diante da dor, do sofrimento, de uma doença, e ficamos inseguros se vamos obter a cura, se vamos melhorar de situação, e aí nos apegamos a Deus, buscando resultados imediatos, buscando soluções para o agora. Queremos a solução imediata, queremos deixar de sofrer naquele instante, e esquecemos que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento que precisa ser o quê? Cultivado. Quando estamos bem, numa situação financeira confortável, todos os nossos entes queridos com saúde, acreditamos que assim a providência divina está nos abraçando. Em sobrevindo a dificuldade, a dor, acreditamos que estamos com a má sorte. Deus esqueceu de nós. E conversávamos com uma das nossas alunas que aqui está presente, a Mariana, e ela, ao questionarmos a discussão ontem, perguntávamos a ela sobre o porquê que nossos pais nos dão castigos, restringindo a nossa liberdade. Da mesma maneira, agindo Deus nas nossas vidas, quando nos convida à dor e ao sofrimento. E ela nos disse que assim os pais procedem, Deus também, para que possamos aprender. E dentro dessa afirmativa nós temos uma reflexão muito interessante, porque o reconhecimento da vida como um processo pedagógico, como um processo de escola, de aprendizado, é um reconhecimento que faz com que enxerguemos a vida de um prisma diferente, de uma maneira diferente. Onde cada situação, cada dor, cada felicidade é passageira sem dúvida e nos vem convidar a todos nós a um aprendizado. Não sei se vocês concordam comigo, mas quando tudo está calmo e tranquilo, a aprendizagem é rarefeita. Parece que não aprendemos muito. Estamos desconectados do aprendizado. Deus é muito sábio em colocar em nossas vidas situações difíceis, onde paramos, onde refletimos, choramos, que faz parte sem dúvida, mas parece que mergulhamos mais profundamente nas questões. Saímos, na maioria das vezes, mais fortalecidos. O nosso espírito parece que ganha uma couraça. Estamos mais fortes para enfrentar novos desafios. E na mesma reflexão ontem, na nossa aula, nós reconhecemos nesse processo educativo da existência essa romagem que o Espírito está destinado, porque nós vamos colher nessas situações fruto das nossas mesmas ações anteriores, porque Deus não joga dados com o universo, não há injustiça alguma no universo. Há uma aparente injustiça quando observamos ao nosso redor algumas situações, mas Deus se utiliza do mal para corrigir o próprio mal. As situações adversas que enxergamos é porque não conseguimos alcançar todo o processo
das muitas e muitas outras existências dos envolvidos naquela situação particular. E o Espiritismo, nos dando então essa compreensão, faz com que nós tenhamos a serenidade do julgamento, para que não sejamos o primeiro a apontar o dedo para o ladrão, para o assassino, porque o ladrão e o assassino de agora, sem dúvida, será o benfeitor de amanhã. Porque dentro desse processo educativo, a lei de Deus é de progresso. Estamos todos nós, invariavelmente, não tendo como escapar, inseridos nesse processo. Podemos, pelos nossa insistência no erro, a gente insiste em errar, mas não tem jeito. Nós vamos progredir. Uns mais cedo, outros mais tarde. Mas é da lei de Deus e não há como escapar. Emmanuel, nesse contexto, vem nos convidar à reflexão. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. E nós, nesse turbilhão que é a nossa existência, de coisas boas e ruins, quando nos conectamos a Deus, solicitando a sua providência e o seu auxílio para a solução das nossas problemáticas, nós esquecemos de um detalhe, que é esse que Emmanuel vem nos lembrar. Porque nós mesmos dificultamos o auxílio divino por falta de fidelidade a Deus, por falta de confiança plena em Deus. Porque imaginem só o que é, como Deus se sente, se assim podemos nos exprimir, que seus filhos só lembram dele quando tudo está tranquilo e bom. Nas situações difíceis, achamos que aconteceu, que Deus nos abandonou, que aconteceu alguma catástrofe, e nós estamos sendo condenados àquele sofrimento. Que injustiça, clamamos. Como Emmanuel nos diz, a essa hesitação íntima, essa falta de segurança, essa falta de confiança em Deus, prejudica o próprio auxílio da divindade, dos benfeitores espirituais que nos acompanham. Porque estamos numa sintonia diferente. Se queremos o auxílio divino, por que não sustentar a fé robusta, a confiança de que Deus é que rege todo o universo? Rege através de leis perfeitas, como o amor. E um pai tão amoroso, será que deixaria um de seus filhos passar por situações desnecessárias, por injustiças? Não, meus amigos, não. Mas nós, volta e meia, duvidamos. Ficamos inseguros. E aí, a própria assistência divina se faz difícil nas nossas vidas. Jesus, no capítulo que estudamos ontem, na evangelização, nos diz: nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. Quando passamos a nos enxergar como espíritos nesse processo pedagógico de educação, nós temos que reconhecer que o processo de avaliação
do nosso aprendizado, da nossa aprendizagem, se faz através do nosso comportamento diante das variadas situações. E como provar, então, que somos confiantes em Deus, que temos essa fé robusta, que não ficamos variando, como é comum na nossa condição ainda? Como provar, se não passando pelas situações que nos convidem a essa demonstração? Essa perspectiva de se enxergar a vida, ela provoca em nós uma mudança, e deve provocar pelo menos uma mudança nas nossas relações uns para com os outros. Porque vamos reconhecendo que dentro daquele relacionamento difícil, em que o nosso marido, a nossa esposa, nosso namorado, a nossa namorada, nos cobra, nos exige uma paciência, uma tolerância, e aí nessa inconstância, nosso primeiro pensamento é: vou terminar, vou me afastar, deixarei de lado, porque assim é tão fácil. Deixarei de lado, procurarei então uma pessoa melhor, procurarei uma pessoa que não me traga tanto problema. Estamos sempre transferindo para o outro, para a situação exterior. E assim nós vamos pulando, saindo de um relacionamento para o outro, mudando de trabalho, porque aquele meu chefe, ninguém aguenta. Então, largo o meu trabalho e procuro outro, e chego no outro, lá encontro uma pessoa bem parecida. Saio do relacionamento, vou para o outro e encontro novos desafios. Não adianta, meus amigos. A vida é um processo de desafio constante, porque nos encontramos num mundo de provas e expiações. Somos espíritos em processo de aprendizado. E precisamos dessas experiências. E aí nós vamos construindo a segurança íntima. O apóstolo Tomé, que todos nós conhecemos, nos deu exemplo disso. Ao sempre duvidar, estava sempre duvidando, questionando, e precisou que Jesus, como as narrativas evangélicas nos trazem, aparecesse diante dele e ele dissesse a Tomé: Tomé, toca as minhas chagas, reconhece, esse é o sinal. E Tomé, então, quando toca as chagas de Jesus, conforme a narrativa, ele tem uma mudança muito grande. Ali ele conseguiu o aprendizado. Apesar de todas as conversações, de todas as bem-aventuranças, de todo o contato com Jesus, foi naquele instante, naquela experiência, que ele edificou a segurança íntima. Porque Jesus, ao mostrar a Tomé que as chagas são um sinal, deu um ensinamento para a humanidade inteira, que não há caminho de progresso, não há caminho de evolução que não seja através de sacrifício. E a humanidade está repleta desses ensinamentos. E nós ainda acreditamos que há reforma íntima sem martírio. Quantos exemplos nós temos na humanidade? Quantos padeceram, sofreram para conquistar essas virtudes, as qualidades, inclusive a segurança íntima, para não ficarmos ao sabor da onda levada pelo vento, que vai para um lado, que vai para o outro. É através dessas experiências que nós vamos talhando em nós e esculpindo em nós a fortaleza espiritual que se traduz através das qualidades e das virtudes. Então, meus irmãos, que possamos cada vez mais nos conectar a Deus com essa certeza de que o amor divino é a grande lei que rege
todas as humanidades em todos os planetas. Não nos esqueçamos disso. Aproveitando, agradecendo mesmo pelas dores que educam o ser, para que dessa forma consigamos realizar aquilo que cada um de nós veio fazer na Terra, nesse processo de evolução, de educação, retornando ao mundo espiritual com a consciência do dever cumprido. Que Deus então nos fortaleça e que Jesus nos inspire nesse projeto cada dia mais. Muito obrigado. Agora vamos fazer uma prece por todos aqueles nomes que foram colocados nas nossas caixinhas ali e por aquelas pessoas que nos vêm à lembrança neste momento. Senhor Jesus, divino amigo, que em nós a boa vontade de servir nunca escasseie, que não ludibriemos a própria consciência, respondendo com evasivas a quem conta conosco. Sempre que chamamos a cooperar, que não nos furtemos ao esforço, que nos seja possível na consecução das boas obras. A nossa diminuta boa vontade é que gradativamente nos subtrai a insignificância. Se não somos capazes de grandes realizações, dá, Senhor, que possamos cuidar do que esteja ao nosso alcance. Tudo que é realizado com amor é digno de ser realizado. Uma simples vassoura nas mãos de quem trabalha opera prodígios de higiene e bem-estar. Se se dispõe a germinar minúscula semente, se multiplica em milhares de outras. Senhor, encoraja-nos à boa vontade. Que assim seja.